meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso Intríade. E olha só, uma novidade especial. Desde a semana passada, agora além de estarmos no nosso canal no YouTube, estamos também sendo transmitidos pela TVM, canal 16.1. Que maravilha! Então agora você assiste a gente também aí da sua telinha, da sua televisão e também na net, né? Na Claro Net. 24.1, que maravilha. Então a você que está assistindo a gente pela TV, muito bem-vindo. E já vai no nosso canal do YouTube para se inscrever também, para receber as notificações dos nossos episódios. Esse é o Intríade, está no ar. E sempre nesta mesa de bate-papo eu trago pessoas especiais que têm conteúdo para uma boa conversa, para um bom papo, que eu tenho certeza vai fazer com que você queira compartilhar com muita gente, deixando seus comentários. O meu convidado hoje já é muito conhecido aqui na nossa cidade, é um pastor e amigo de muitos anos, desde quando a gente estava ainda sonhando em ser pastores, pregando pelas congregações da Assembleia de Deus aqui no estado do Pará. Hoje é um dos grandes pastores da Assembleia de Deus, da convenção aqui de Belém, aqui no estado do Pará, e fazendo um grande trabalho ali, a partir ali do entroncamento para lá, o homem está comandando tudo. Pastor Enaldo Brito é pastor, contador, advogado com formação em teologia, bacharel e mestrado, e atualmente cursa psicologia, meu colega na psicologia. É casado com a Thelma Brito, é pai do Enaldo Júnior, do Tiago, avô de Davi, Sara, João, Miguel e Júlia. Nascido lá em Augusto Correia, no Pará, em família evangélica, desde a adolescência atua na pregação e ensino da palavra de Deus. Foi pastor da Assembleia de Deus em Belém, auxiliando o pastor Firmino da Anunciação Gouveia e também o pastor Samuel Câmara em várias missões e dirigente de vários templos, incluindo ali o Vale da Bênção, o Templo Central e o Templo do Centenário. Bom, tem muita coisa aqui sobre ele, mas ele vai falar, a gente vai conversar, ele vai falar pra gente sobre essa história. Enaldo, que prazer, enfim, conseguir trazer você aqui para essa mesa de bate-papo. Ivaldo Costa, meu amigo, você é especial. E eu louvo a Deus pela sua amizade, pelo seu companheirismo, mesmo distante. Sim. Mas a gente está junto, né? Perfeito. Porque os amigos são assim, parece que a gente passa uma temporada sem se ver, sem se falar, mas quando a gente se aproxima, o fogo pega, né? É verdade. Tem a liga, tem a cola, né? É de espírito, de alma, de coração, de propósito. E você é um desses baluartes de Deus, desses profetas da nova geração, com essa linguagem contemporânea, da música, da psicologia, da escrita. Você é um cara que Deus tem levantado aqui em Belém do Pará para ser um exemplo, uma referência para nós. Eu estou feliz de estar aqui compartilhando com você esse momento e com os irmãos que estão compartilhando aí do teu canal. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a obra de Deus. Maravilha. Bom, eu tenho dito para alguns amigos assim do nosso tempo que a gente deu certo. Que a gente deu certo. Eu lembro daqueles primeiros momentos aí no Dijade, né, quando a gente se encontrava pregando pelas igrejas, a gente ali com... 1988. Não me lembro. Exatamente. 1900, diria um amigo meu, 1900 e carne assada. E não me derruba, né? E assim, você se destacando, né, entre os pregadores, nós tínhamos algumas referências naquela época, algumas leituras que a gente fazia, bebendo nessa mesma fonte. Verdade. E aquilo formou, né, o nosso caráter como pregadores da palavra, como ensinadores do Evangelho. E hoje, graças a Deus, a gente se reencontrou e eu louvo a Deus pela... Esqueci de... Nem coloquei, não chegou no final, porque não sei se você colocou aqui, mas o pastor Enaldo Brito também é um dos acadêmicos, ocupa uma das cadeiras dos imortais da Academia Evangélica de Letras do Pará, justíssimo inclusive, porque além de ser um pensador, um escritor, é um homem de Deus e um grande líder na nossa cidade. E a gente se encontrou lá na academia e graças a Deus que a gente está tendo essa possibilidade de compartilhar os nossos escritos e já tenho lido teu livro, a gente foi no lançamento do Sal da Terra e Luz do Mundo, que foi o último agora. Enfim, então a gente deu certo, né? A gente está dando certo, vai continuar, eu sei que tem muita coisa ainda pela frente. Bom, você em meio a tantas formações, como é que consegue? Porque eu acho que isso aqui é um bom exemplo para os nossos jovens de hoje. Porque o que é que acontece hoje, pastor Enaldo? Muitos dos nossos jovens, quando entram para a faculdade, já não tem mais tempo de ir para a igreja. Já percebeu isso?
Ah, não, eu estou fazendo TCC, eu tenho que fazer trabalho na casa do colega tal, e aí por isso que eu não estou indo à igreja. E como é que o pastor Enaldo, pastor de uma igreja com mais de 100 templos espalhados aí no nosso estado, consegue, em meio a tudo isso, ao seu trabalho, escrever e ainda fazer faculdade? Você tem que ensinar essa forma para essa juventude aí. Eivaldo, a vida, ela tem que ser vivida com sabedoria. E quando você absorve os propósitos de Deus e você tem consciência de cada um deles, você vai administrando com essa sabedoria. Então, desde cedo, desde novo, como você fez essa referência, eu comecei a estabelecer metas para a minha vida, metas de curto prazo, metas de médio prazo e metas de longo prazo. Então, até de forma não planejada, como hoje a gente aprende na psicologia, né, agenda de atividades, roda da vida, essa questão toda, né? Então, eu fui fazendo isso de uma forma guiada e dirigida pelo Espírito Santo. Então, eu vim do interior, de Augusto Corrêa, cheguei em Belém com 10 anos de idade. Mas a minha família, meu pai, que esse ano partiu para a glória, já está com Jesus, e a minha mãe também, da parte dele sempre houve uma preocupação no investimento na vida dos filhos, na vida, no estudo secular, mesmo com todas as limitações. E viemos de Augusto Corrêa, passamos a morar no Guamar com 10 anos de idade e continuei estudando em escola pública. Estudei no Augusto Meira, ali em São Brás, Par de Carvalho. Eu creio que o único cursinho que eu fiz particular foi o cearense na época, que era o cearense, que era o top que existia. Onde nasceu as verdadeiras feras do vestibular, né? Era o cearense, era o que tinha na época de preparação para o vestibular. Então eu estudei no cearense. E nessas alturas, o meu pai já tinha voltado para o interior. Eu fiquei na cidade com 14 anos de idade. Meu pai só veio me trazer, voltou para o interior e eu fiquei morando sozinho com meus irmãos. E nessas alturas, sendo camelô para me sustentar, como camelô na João Alfredo, depois fui camelô fui camelô no Guamar, na Feira do Guamar, depois fui camelô na João Alfredo, até que eu me formei na universidade, na Federal, como contador. Em todo esse período da minha vida, eu sempre conciliei vida espiritual, estudo secular e a preparação ministerial. Eu entrei no seminário com 14 anos de idade, com a autorização do pastor Firmino Gouveia, porque, apesar de nascer no Evangelho, mas a minha decisão de convicção, de entrega da vida a Jesus, foi no Guamar, na José Bonifácio, com 14 anos de idade. E a partir daí veio um fervor de entrega, de consagração a Deus. Aí eu entrei no seminário em 82, saí em 86, já fui ser professor também no seminário em 86, ainda sendo camelô, trabalhando já, como eu falei, lá para João Alfredo, e até que passei na universidade e abandonei a vida de camelô, que para mim foi uma crise, porque tem muita gente que não dá crédito ao camelô, mas o camelô hoje é um empreendedor. Sim, perfeito. Né? Perfeito. É um empreendedor. A maioria dos lojistas hoje acumularam capital sendo empreendedores como camelô. Eu digo que se eu não tivesse parado, hoje eu seria um grande lojista. Porque como o Silvio Santos foi, né? Que ele começou porque camelô. eu gosto de empreender. Sim, maravilha. Gosto de empreender. Quando a crise vem à porta, dá vontade de São Paulo comprar mercadoria e vender. Mas é a mente, é a cabeça do empreendedor mesmo. Então, a partir daí, trabalhei como contador por um período, montei escritório, minha esposa veio trabalhar comigo, meus filhos foram crescendo, foram formando também como contadores, são contadores também, meus 2 filhos. Depois formei como advogado em 2005 pela UNAMA, especialista em direito tributário, auxiliando também a igreja na questão jurídica. Aí já
fui trabalhar como contador, como advogado, e dirigindo igreja e pastoreando. Então, essas atividades eu sempre procurei conciliar, formando equipes de trabalho, e onde eu chego, já vou formando equipe de trabalho. Eu sempre trabalho com aquela mentalidade de que eu sou substituível. Então, se é na frente de uma congregação, se é à frente de um escritório, em qualquer lugar, eu já começo a formar uma equipe, uma pessoa que possa fazer o que eu estou fazendo e me liberando para eu fazer uma outra atividade, uma outra função. Então, respondendo à tua pergunta, como conciliar isso? Eu digo que, em primeiro lugar, é você ter uma boa disciplina das tuas atividades. Você valorizar o seu tempo. Perfeito. Entre eles, a sua vida espiritual. Nunca abra mão da sua vida espiritual. É um suicídio. Tempo para ler a Bíblia, tempo para oração, tempo para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos. Colocar na sua agenda. Para os seus amigos, eu digo que a amizade custa caro. Tem gente que reclama que não tem amigos. Eu pergunto, teus amigos estão na tua agenda? Porque se você não valoriza os seus amigos, se você não tem tempo para comer um churrasco, para compartilhar uma pizza, para passear, para investir na vida dos seus amigos, você não vai ter relacionamento. E no seu trabalho, seja qual for a atividade que você exerce, ou como contador, ou como advogado, ou como médico, ou aqui na escola de música como você tem que treinar outras pessoas. Inclusive eu falo aqui nesse livro, aqui num dos capítulos, assim, de uma forma muito simples, as 4 regrinhas que Jesus usou para formar pessoas para trabalhar. Uma delas é através da observação, né? Eu faço e você me observa. Sim. Então, se você não sabe fazer podcast, não sabe fazer live, é só acompanhar o Ivaldo. Ele faz e você observa. Segundo lugar, eu faço e você me ajuda. Vai aos pouquinhos. Vai estagiando aqui do lado. Terceira parte, já o mestre já diz, você faz e eu vou te ajudar. Se você travar, eu estou aqui do lado. A quarta etapa, você faz e eu já estou saindo de raio de ação. Você faz e eu vou ficar de longe te observando. Daqui a pouco a pessoa está fazendo na tua ausência. Já está fazendo, formando outros. Formando outras pessoas. Então, desta forma, graças a Deus, eu tenho conseguido realizar todas essas atividades de uma forma em que eu junto pessoas, treino pessoas e pessoas que Deus tem abençoado muito. Aqui em Belém, pastores que trabalharam comigo, hoje são grandes líderes de regiões, são grandes pastores. Não é porque eu seja velho, não é porque nós sejamos velhos, é porque a gente começou cedo. A gente é jovem há mais tempo. A gente começou cedo. Bem cedo. Então, é desta forma. Maravilha. Na verdade, eu acho, sem querer justificar nessa geração de hoje, mas a nossa geração e as gerações que vieram antes da gente eram gerações muito aguerridas, né? Aquela que não tem tempo ruim, vai fazer, acorda pela manhã e vai procurar o que fazer, e se tiver que... Você contando aí do camelô, eu ia pro Ver o Peso, com 13, 14 anos, eu ia vender batata no Ver o Peso, dava o meu jeito. Né? E a gente, depois que comecei a dirigir igrejas, trabalhava, fazendo tudo. Eu lembro que quando eu fui fazer a academia de psicologia, os irmãos disseram, mas pastor, o senhor vai estudar, são 5 anos, o senhor vai fazer isso, já tem tanta coisa para fazer. E a minha palavra sempre é essa, 5 anos vão passar, se eu fizer ou não. Se eu fizer, esses 5 anos vão me deixar com uma formação. E se eu não fizer, vão me deixar com uma frustração. Então é melhor fazer. E dá tempo. Se você... Agora tem isso, né? Desse DNA, dessa geração, dessa cultura dessa geração. E essa geração de hoje é uma geração que parece que não consegue. Tem que, se tiver o Enem, o mundo acaba para eles. Eles não conseguem mais pensar em mais nada. É uma geração, talvez, que precisa ser treinada, né, a colocar cada coisa no seu devido lugar. A superação, né? Superação. Eu descobri, Ivaldo, que eu fui um dos pioneiros de reciclagem. E eu não sabia. Em Bragança,
quando eu morei em Bragança, antes de vir aqui para Belém, uma época em que meu pai tinha que trabalhar muito longe com meus tios, eles estavam trabalhando na Transamazônica, passavam 3 meses fora, e às vezes era difícil mandar recurso e às vezes acabava a reserva da mamãe, né? E a gente se virava como podia. E eu me lembro, com 9, 10 anos, para conseguir o alimento do dia, a gente reciclava aquele paneirinho. Na época, hoje é saco, na época era paneirinho, feito, aquele paneirinho bem bonito, onde vinha o peixe do mercado. Sim. Então a gente acordava cedo, andava naqueles camburões onde o pessoal descartava o paneiro, recolhia aquele paneirinho, levava para casa, escovava o paneirinho, depois nós íamos vender no mercado. Corroborando com o que você está falando sobre a iniciativa de superação. De superação. Mas é muita história. A gente ia passar aqui o programa todo só contando história de venda. Assim, uma das atividades que a gente ficava torcendo para chegar, o dia de finados, para a gente vender areia, abrir letra, lavar a sepultura. Começava a semana toda. Eu e meus que vendiam velas lá. Vela, coroa, essa história toda. Mas isso é bom falar, porque quem hoje vê o pastor Enaldo, né, onde chegou, aonde está, e liderando uma grande multidão, acha que foi assim do nada, né? As pessoas, é verdade. Rapaz, eu vi o Enaldo um dia desse, do nada já. Quem disse que é do nada? Esse do nada levou toda essa história, esse enredo, né, que você está contando aí. E tudo é uma construção. Perfeito. Porque tudo que você faz, tudo que você aprende, é como um tijolinho que vai somando na tua experiência. E você vai crescendo em fé, em prática, em sabedoria, com as próprias experiências que você vai vivendo. E lógico, né, pastor Arnaldo, que tem a dedicação, a vida com Deus, que foi essa viga mestra na tua vida. É isso aí. Né? Que te deu esse rumo, e a partir daí é maravilhoso a gente poder conversar com alguém e dizer, olha, 14 anos eu me decidi por Jesus. E aí você veio, e você, por exemplo, nunca me desviei, nunca me afastei. Teve um momento de frieza? Provavelmente deve ter tido. Todos nós passamos. Todos devem ter tido. A nossa vida espiritual é montanha e vale, né? Sim, sim. Uma hora a gente está na montanha, na transfiguração com Jesus. Depois desce o vale, tem um demônio lá embaixo te esperando. É a nossa transição. Mas uma coisa é certa, né? Existe um fio condutor, né? É isso aí. Um princípio, são os princípios que nos conduzem, né? Que mesmo nas baixas, você está sempre com aquele princípio te fortalecendo, te mostrando que vai chegar o momento de subir novamente o monte. É verdade. Bom, hoje você está pastoreando a Assembleia de Deus em Marituba. Em Marituba. São quantas congregações hoje? Pastor Ivaldo, nós estamos lá com 111 templos, aqui na região metropolitana. Sim. Começamos em Marituba e depois viemos alcançando alguns espaços para cá, para Ananindeua, depois Benevides, Santa Bárbara, Santa Isabel, e estamos em Castanhal. Uma equipe excelente de irmãos, de obreiros. A maior herança que eu herdei do pastor Itamar, que já dorme na glória com Jesus, ele pastoreou 34 anos. E o pastor Itamar é conhecido por aquele caráter, né? Sim, firmeza. Firmeza, de respeito. Quando falar o nome do pastor Itamar, ou se alguém se apresentava como obreiro que veio da escola do Itamar, já era uma carta de apresentação. Então eu herdei toda essa equipe do pastor Itamar, grandes obreiros, líderes, e assumi em 18 de novembro de 2013. Esse ano eu faço 12 anos. E quando eu assumi, Deus colocou no meu coração, porque a cidade de Marituba é muito pequena. É uma cidade que tem 10 quilômetros por 10 quilômetros, é quase que quadrada. E não tem mais para onde crescer. De um lado, esbarra nos braços do rio, ali, que vem do rio Maguari, já emendando ali por trás com o Benevides, para cá é a reserva da Pirelli, que termina lá com o Guamá. E então a cidade praticamente já chegou quase em todo o território, a não ser alguns bolsões
de terrenos grandes que ainda vão virar condomínios. Então Deus colocou no meu coração, vamos pegar esse povo todo que está aqui, esses obreiros experimentados, colocar para trabalhar. E nesses 12 anos, a igreja cresceu muito, se expandiu e muita gente sendo batizada nas águas, salvas, além dos templos, células missionárias, nos lares, grupos de evangelismo, os GEs, e nós temos as missões, que são os antigos departamentos, vou falar departamento de jovem, né? Sim. Hoje a gente, atualizando, fala nas missões, cada crente é um missionário e cada lar é uma igreja. Então, missão com criança, adolescente, jovens, missão com mulheres. Agora tivemos o final do congresso de jovens. Impressionante, Valdo. Impressionante. Olha, de todos os congressos que nós já tivemos, assim, por noite foram 59, 45 jovens. Só nos cultos principais foram quase 150 jovens aceitando a Jesus com uma congregação. Realizamos batismo com jovens, dezenas de jovens sendo batizados. É um momento de uma nova geração que Deus está levantando. Então, temos também a missão com homens. Inclusive agora em setembro, nós vamos ter a congresso da missão com mulheres. Elas lotam o templo. Sim, a mulher ela mobiliza muito. Não tem espaço para os homens entrarem. Só o coral delas é mais de 1.500 mulheres. Inclusive a gente fazia o congresso juntos, homem e mulher, mas a gente separou, porque não tinha mais espaço para colocar os homens. A gente faz uma semana antes. O último final de semana de novembro é o congresso de mulheres, o anterior é o de homens. O nosso é mais ou menos 1.000 homens. O delas pode colocar aí 1.500 mulheres ao coral. E temos a missão Caleb, com os idosos. Eu estou orando para chegar na missão Caleb. Eu vou ser um velhinho muito chato, meu irmão, trabalhando, né? Estou um pouquinho barrigudo, que eu engordei um pouco. É o calo de púlpito. É o calo de púlpito, né? Eu fui agora na apresentação dos meus netos, aí cantaram uma música, Vovô tem barriga de travesseiro. E é a missão Caleb. Está faltando 3 anos para mim chegar para virar os 60. Eu estou com 57. Eu tenho um ano mais do que tu. Falta só 2 para mim chegar lá. Tu tem um ano na frente? Eu, 58. É? Graças a Deus. Mas você está jovem, tá bonito. Tá? E aí, a missão Caleb, que é agora em outubro. Em novembro, nós temos a missão geral, que é o Congresso de Missões. Nós temos 2 missionários que nós ajudamos, a Leane e Lorena, na Índia, uma jovem de Ananindeua, que faz um lindo trabalho na Índia com crianças. Também no Peru, Carmelito, faz um lindo trabalho no Peru. Enfim, e as missões que nós começamos lá em Santa Catarina. Esse fenômeno de ida esse êxodo para Santa Catarina. Para Santa Catarina. Um dia uma irmã me ligou de lá e disse: pastor, o senhor é nosso pastor, tem que cuidar de nós. Eu não levei muito a sério e começou a vir cobranças, né? E eles não estavam conseguindo se encaixar nas outras igrejas, até que cresceu um grupo de irmãos e eu fui lá em Santa Catarina. E iniciamos o trabalho em Blumenau, nós temos em Gaspar e nós temos, Jesus, agora... Criciúma. Blumenau, Gaspar... Joinville. Não, é no mesmo a cidade onde nasceu a Avan. Agora já é a mente dos 60, olha. Já vou te dizer aqui. É o HD que tá muito cheio, é isso aí. E estamos lá em Brusque. Brusque, dos alemães. No centro de Brusque, a nossa igreja lá, com o pastor Resque. Pastor Resque e pastor Elaine, fazendo um grande trabalho. Começamos no período da pandemia, em 2022, esse ano agora fizemos 3 anos em Brusque, a igreja grande, crescendo.
e o trabalho em Santa Catarina está fluindo para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas não vai querer ir embora para lá também, não, Rapaz, né? eu digo o seguinte, cada vez que eu vou lá em Santa Catarina, parece que fica um pedaço lá. Sim, eu imagino. Porque é uma outra realidade. Outra vida, né? É o lugar, a região do Brasil onde está o melhor índice de qualidade de vida. E é incrível, Valdo, lá o pessoal anda de megafone na rua oferecendo emprego. Lá tem placas em várias lojas. Nós não damos esmola, nós damos emprego. Eles pegam as pessoas na rua, levam para dar banho, cuidam, fazem higiene e oferecem um emprego para a pessoa. E é por isso que está indo esse êxodo muito grande paraense para lá. Lá da comunidade já foi um monte de família. Acho que eu vou fazer a mesma coisa que você, vou montar uma comunidade. Comunidade lá, uma escola de música lá. Bom, a gente é daquela geração também de pregadores. A gente começou a pregar cedo. Eu comecei a pregar com 16 anos, bem cedo. Tu também, bem cedinho, né? Eu me lembro da época que a gente ficava compartilhando os esboços. Os esboços. Só que tinha um pessoal... Ou então, a gente dava aquela mancada no culto, que a gente pegava os esboços de alguns pregadores famosos para pregar e repetia o sermão. Esse eu já preguei. Aconteceu uma vez, eu preguei uma mensagem no Tempo Central, e quando foi na semana seguinte, o Cláudio pregou a mesma mensagem. Essa eu já preguei. Aí, às vezes, o Dária lá comigo, tem uns esboços aí eu prestava, ele pregava, quando depois ele dizia assim, olha, preguei tua mensagem ontem, só que... Não prega mais. Ele disse, só que com uma diferença, com unção. Tá bom. Mas nessa época a gente fazia isso. E era uma turma diferenciada. Porque não era comum que os pregadores assembleianos escrevessem os seus sermões. Às vezes, no máximo, algumas anotações. E a gente escrevia, né? Eu, pelo menos, escrevia, eu sei que você também faz. Escrevia o sermão, tudo pontuado, com os suportes e referências e tudo mais. Isso acabou se transformando numa reserva, né? De textos, de títulos, de informações, de devocionais, que agora, com a possibilidade hoje de a gente poder transformar isso em livro, é o que está acontecendo. Então, só nesses últimos meses você já lançou, pelo menos do que eu já vi, foram os 2 livros que você lançou fora, que você já tinha antes. Isso. Então, o último agora foi Sal da Terra e Luz do Mundo. Vamos falar deles, então? Eu lancei o 21 dias já com a Pirgo, só que eu lancei só o e-book. Sim. O 21 dias de oração e jejum, que agora esse ano eu vou imprimir. Eu vou imprimir. Aí depois eu lancei esse aqui, que foi em dezembro para janeiro, Ventos e Tempestades. Ele trata do quê, né? Esse livro eu trato sobre a teologia do sofrimento, da tribulação e quais os princípios de Deus para a gente entender os problemas e as tribulações pelas quais a gente passa. A soberania de Deus nas tribulações, porque geralmente a gente atribui as tribulações ao diabo, né? Então eu estou sofrendo por causa do diabo. E aqui nesse livro eu coloco que quem nos leva para a tribulação é Deus. Então eu trato a história da travessia do Mar da Galileia com Jesus, a história muito conhecida, que Jesus acalma o vento e a tempestade, e dentro desse milagre bíblico eu extraio os princípios para a gente entender a tribulação e a vitória nas tribulações. Aí eu falo sobre a soberania de Deus nas tribulações. Deus que é maior que a tempestade. Deus, o poder de Deus, o nosso comportamento nas tribulações. Por que Jesus chama os discípulos de medrosos, homens de pouca fé? E tem coisas interessantes na história. Jesus dormindo dentro do barco, tinha até travesseiro para Jesus. Então eu falo sobre a calma na tempestade, o nosso mundo interior no meio das tempestades. Como é que você enfrenta a tribulação sem ser atribulado? Como Jesus nos ensinou. E também, qual o propósito de Deus da tribulação? Quando Deus permite você passar por uma tribulação, ainda que você não queira entender, Deus está te preparando para uma missão maior. Então, cada desafio que Deus faz na tua vida, Ele está desenvolvendo os teus músculos espirituais para coisas maiores.
E eu entro nessa questão. Eu falo da solidariedade nas tribulações. Geralmente a gente foca só no barco onde Jesus estava. Mas a história conta que outros barquinhos seguiam Jesus. E quando os discípulos acordam Jesus, eles falam deles. Não se te dá que nós pereçamos, os outros barquinhos se lasquem para lá. Então, na tribulação, às vezes a gente imagina que só nós estamos sofrendo. A gente se vitimiza na tribulação. Então, Deus nos permite passar pela tribulação para a gente também perceber que tem outros sofrendo. Então, você, quando começa a passar fome, você percebe que tem outra gente também passando fome. Quando você está... Eu passei agora, mesmo que eu contei no início, processo com meu pai de abril, maio, março, abril, maio com meu pai, no processo dele, que ele teve um infarto, no hospital, praticamente aí 2, 3 meses com meu pai acompanhando, e eu escrevi toda essa história. A jornada final. E compartilhei com algumas pessoas esse sofrimento, esse período. Eu como pastor, olha só, eu como pastor, com toda essa experiência, não tinha essa percepção das famílias no hospital, o sofrimento que as pessoas passam, o apoio psicológico. Vim descobrir que é quase zero o apoio psicológico. O apoio espiritual que é importante. Eu orei com pessoas. Então, chegou em momentos em que eu fiquei atendendo mais outras pessoas, orando por elas, do que pelo meu próprio pai. Ou seja, você desenvolve um coração mais empático. Né? Para nós consolarmos as outras pessoas com a mesma consolação que nós recebemos do pai. Mas se você não passa pelo processo da dor, você não entende, você não consegue traduzir isso. Então, você tem só discurso, mas não tem a prática. Né? Bom, e aí tá, o último agora, esse lançamento, que está recente aí, você lançou... É o Sal da Terra e a Luz do Mundo, que eu falo sobre a missão da igreja nos dias atuais. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, ligada ao nosso pastor Samuel Câmara, que é a CADB, Convenção da Assembleia de Deus no Brasil, todo ano nós estabelecemos um tema. Esse ano o tema é Sal da Terra e Luz do Mundo. E eu disse, pastor, eu vou escrever alguma coisa relacionada ao tema da igreja, a missão da igreja nos dias atuais. Então, qual é a minha missão como crente? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Por que eu nasci em Belém? Por que eu sou do Nordeste e estou terminando a minha vida aqui no Norte, em Belém do Pará? Por que eu não casei? Ou por que eu casei? Por que eu tenho esse dom? Por que eu falo muito? Por que eu não falo nada? Por que eu sou desse jeito? Eu tenho esse temperamento. Então, nesse livro eu mergulho sobre esses aspectos da nossa vida. É um livro para o irmão ler, mas para qualquer pessoa que queira entender o propósito de Deus para a sua vida. Seja ele pastor, ou médico, advogado, em qualquer área da sua vida. E o nosso compromisso como Sal da Terra e Luz do Mundo, falando sobre identidade, falando sobre influência, falando sobre visibilidade. Eu falo aí alguns textos falando sobre a candeia, a iluminação da candeia, né? A fragilidade da candeia, mas como tem luz, né? Então, eu mergulho um pouco nas histórias bíblicas, nas simbologias, para falar da nossa missão, uma linguagem assim bem simples, que todos entendam. Bom, o livro está lindo demais. Quando eu vi essa sacada aqui, dessa lâmpada aqui, a lâmpada saleiro, já é assim, fantástico o tema. E você teve esse privilégio aqui de ter o nosso queridão, né? Nosso mestre, pastor Samuel Câmara, fazendo o prefácio. Assinando esse prefácio, né? Validando o que a gente sabe. E eu sei que ele te deu algumas orientações também, né? Te falou... Compartilhou com a gente, compartilhou. Bom, quando alguém pega um livro, eu pelo menos sou assim, né? Eu vou olhar o livro e a gente sabe já para que público ele pertence, né? Você disse, esse livro aqui tem tudo a ver comigo, né? Esse livro é um tema que eu gosto, esse aqui ele está muito abrangente, porque fala com todo mundo. Qualquer cristão tem que entender o seu papel. Eu acho que essa é a sacada do livro. Isso. Porque não dá, mas eu sou pastor, não preciso desse livro. E você não é sal da terra?
Olha, eu mandei esse livro porque toda vez que eu escrevo, eu seleciono algumas pessoas de acordo com o tema, para dar opinião. E eu mandei para uma pessoa que já é veterana, é pregadora. E mandei o livro para essa pessoa ler, né? A pastora Cleia do pastor Luiz. Sim. Mandei para ela. Ela é uma excelente pregadora, preletora. Eu digo para a Cleia que ela é psicóloga sem ter estudado sem ter psicologia. a formação acadêmica. Você já viu ela ministrando sobre assuntos relacionados à amargura, solidão, depressão? Ela é muito profunda. Eu disse, irmã, vai lá só pegar o seu diploma, porque você tem um talento natural para falar desses temas. Inclusive, eu estou incentivando ela a escrever. Né? Aí eu mandei o livro para ela. Dê uma olhada, vê o que você acha do livro. E ela mandou, depois de uma semana, compartilhou comigo. Senaldo, eu chorei em todo esse livro. Ela está hoje já desfrutando de uma carreira ministerial. E ela disse, eu pensei que a minha jornada já tinha terminado. Eu já estava assim repousando. E esse livro me provocou a pensar na minha missão até os últimos dias da minha vida, o que é que Deus tem para fazer. Eu estive lá no lançamento, lá no CPD, e eu ouvi o depoimento dela. Ela, num momento lá, ela se emocionou, falou o quanto, né, foi profundo. Aqui também a gente já tem mais uma característica que surge aqui, que aparece aqui, que são os teus poemas, né? Isso aí, isso aí. Eu comecei a brincar porque eu terminei os capítulos, né? Aí eu dei para minha esposa ler e tal. E eu disse, olha, eu vou transformar esses capítulos em alguns poemas. E comecei a escrever as sentenças. E comecei a desenvolver. E eu nunca escrevi poema. Eu não me identifico como poeta. Mas eu gostei. Eu mostrei para o Jorge Paulino. Sim. E ele disse, pastor, está no caminho certo. O Jorge Paulino, que é o presidente da academia, ele é a especialidade dele, é doutor em crítica literária. Crítica literária. Ele disse, tá bom, pode publicar. Então, eu tenho dito para os irmãos, se você não lê o capítulo todo, lê o poema, que está resumido, o assunto resumo principal. Poético do capítulo. É o resumo poético do capítulo. Bom, da parte. Deixa eu seguir aqui para a gente dar um spoiler aqui do que é esse livro, dar uma... Na primeira parte, tu dividiste em 6 partes. Em 6 partes, são 24 capítulos em 6 partes. Então, o primeiro poema, Seja Sal e Luz, aí vem sal e luz na essência, sal e luz na visibilidade, luz na preservação, sal e luz na medida certa. Ou seja, você está o tempo todo trabalhando em cima dessa paráfrase com o sal e a luz mesmo. Isso. Né? Ou seja, você está fazendo a gente entender, aquelas pessoas que já leram o texto sagrado, que já têm uma impressão do que seja, né? Porque a Bíblia é tão rica, né? Dessas metáforas, dessas imagens. Mas aí a pessoa vai ler aqui, ela vai conseguir enxergar aquilo que só o autor enxergou, que você foi lá. Eu sempre digo que o escritor é aquele que ele vai lá, pega os temperos certos, né? Quando você sente o sabor, algumas pessoas que já têm uma certa especialidade, ela identifica que tem esse e aquele tempero, mas tem aquele tempero que o chefe não revela, que é dele, né? Que é isso aí. Então você tem algumas coisas que é sua. E aquilo que Deus leitura, fala contigo, né? Revela para ti. Como diria aqui os pentecostais, que é do teu secreto, né? Isso aí. Desenrolou o mistério lá contigo e foi colocado aqui, e isso que é maravilhoso. E uma coisa interessante, eu lembro que eu comecei a recuperar os meus escritos, que eu tenho muita coisa escrita, eu sei que você tem muito. Porque um dia eu estava orando e eu tenho muitos livros. Livros que eu ganhei uma época 2.000 livros de uma biblioteca. E alguns encaixotados, outros na estante, e Deus um dia me fez olhar para aquilo e disse assim, o que é que tu vais fazer com isso? E naquela hora eu entendi que Deus estava mandando eu doar os livros. Aí eu vou fazer isso. Eu juntei, acho que eu doei uns 400 a 500 livros. Eu juntei, doei, e só que aquela sensação de obedecer à voz de Deus,
eu já fiz, mas parece que eu não fiz o que Deus queria. Foi quando eu senti que não tinha a ver com os livros que estavam na estante, mas os livros que estavam aqui dentro, que Deus tem me dado, que Deus já tinha ministrado ao meu coração e que eu precisava escrever. Que eu precisava escrever, não, publicar, porque escrito já está. A gente vai só ajustando, você sabe que hoje você vai ajustar uma coisa aqui, outra ali, mas a essência está lá. E eu sei que provavelmente isso é a tua experiência hoje. Se você quando a gente começa, né, que nem coçar uma frieira, você começa, você não quer mais parar. Então, quando você lê, essa deve ser a tua experiência, foi a experiência do Enderson, né? O Enderson, quando recebeu o livro, ele disse que já estava lendo já mais da metade do livro. Eu já li meus livros várias vezes e a gente fica, poxa, que maravilha, que felicidade, especialmente quando você tem um testemunho como esse da pastora Cléia, né? Que você sabe que o livro alcançou um objetivo. E a outra coisa é a imortalidade, né? Porque se de fato existe uma coisa que te deixa imortal, falando aqui, né, nessa linguagem mais aqui humana, não, porque nós somos imortais, porque a eternidade habita no nosso coração, mas é quando você deixa um legado, né? O que é que vem por aí? Eu sei que essa experiência foi maravilhosa, nós temos aqui já, né, você fez essa sistematização para entender o que é Sal da Terra e Luz do Mundo, e o que vem mais? Olha, eu estou já com outro livro, já na preparação, já era para fazer o lançamento agora em setembro, devido ao processo que eu expliquei com meu pai, acabou atrasando. Sim. Mas eu creio que vai ser até outubro, Orando como Jesus, onde eu vou tratar no livro as principais orações de Jesus, extraindo lição para a nossa vida, de como nós, tendo Jesus como modelo, podemos alcançar essa intimidade com o Pai, conforme Jesus gostaria que nós orássemos e buscássemos a presença de Deus. Eu falei para o pastor Jorge Paulinho, eu estava quieto, da presidente da sua academia, né? Eu estava quieto. Na verdade, eu estava assim num remanso, preocupado mais com a pregação, né? E a nossa realidade do Norte é uma realidade que a gente vai envolvendo para a vida prática, para o trabalho, e essa questão acadêmica, devido às próprias dificuldades para publicar um livro, a impressão, o apoio, né? Se para o escritor secular já é difícil você ter esse apoio cultural, imagina para o público evangélico, né? E também o desafio de animar os irmãos a lerem. Sim. Porque o Brasil lê muito pouco, né? O número de leitores é muito pouco. O Brasil lê muito pouco. E dentro da nossa igreja, nós temos um percentual maior por causa da Bíblia. Graças a Deus, que o público evangélico lê muito, lê a Bíblia. E por isso que o Brasil não está mais lá embaixo ainda, por causa dos evangélicos. O crente, ele já se alfabetiza para ler a palavra de Deus, como o caso da minha mãe e outras pessoas que eu conheço. Então, na igreja, nós temos orado para que os irmãos sejam despertados também para a leitura. E quando veio a academia, eu disse, pastor Jorge Paulino, olha, eu estava meio no remanso, meio quieto, e agora eu vou escrever. E aí eu estou pegando todo esse material, assim como você, eu me habituei praticamente a pregar e escrever pregando. Sim. Dificilmente uma mensagem minha que não seja escrita. E inclusive as ovelhas vão pegando o sinal de Deus. Ontem, quando eu acabei de pregar uma mensagem, aí a irmã chega, se aproxima e disse, pastor, isso aqui dá um excelente livro. Aí eu disse, vou colocar na relação. Então, eu tenho muito material que eu estou trabalhando, eu vou publicar alguma coisa sobre batalha espiritual, demônios, quem são e como vencê-los. Está pronto o livro. Esse livro está pronto há mais de 15 anos, sim, guardado. Eu tenho outro sobre os atletas de Cristo, que é um público escrito para jovens, adolescentes. Eu tenho um devocional também que já está pronto, que é o Palavra Viva, os princípios, o Palavra Viva, a resposta de Deus para a sua crise, onde eu trato sobre várias crises humanas relacionadas à resposta de Deus na palavra.
Então eu estou com vários materiais já na fila, que eu estou trabalhando, estou olhando e vendo a manifestação de Deus no meu coração, atualizando também esse material. E com a ajuda aqui da Pirgo, a Pirgos, que me ajudou bastante e está nos ajudando. Então, eu creio que vamos ter aí uma longa caminhada, em nome de Jesus. Na verdade, assim, eu me sinto desafiado, estando também dentro da academia, a provocar isso no pessoal, né? A gente poder tentar, de alguma forma, ser uma voz para incentivar. Temos alguns colegas, o Araújo, José Araújo lançou dele, né, sobre liderança. Inclusive, eu quero fazer, lá embaixo no auditório, um podcast exclusivo com esses autores, né? Você, o Anderson, o Araújo, o Jorge Paulino, para a gente conversar sobre isso. E de fato, eu acho que há, inclusive, aqui uma sugestão para o nosso presidente da ELPA, é fazer uma campanha, né, de incentivo à leitura. De repente a gente escrever aí, juntar aí umas 20 cabeças pensantes e fazer um livro que alcance muita gente, né, que possa ser distribuído para muita gente, juntar, quem sabe, para provocar essa ideia, porque a igreja precisa de fato, o povo precisa ler, principalmente essa geração de hoje, que se era complicado a leitura, hoje em dia com as redes sociais, com a internet, o pessoal não tem mais tempo de ler, quer ler texto rápido, você já coloca o áudio lá do WhatsApp no 3, já que é para ler rápido, ninguém tem mais tempo, que é para ouvir rápido. Então, necessário de fato a gente criar essa cultura de leitura, porque sempre vai ser importante, né? E como dizia o sábio Salomão, não existe limites para escrever livros. Né? Então, e você está vendo que não está. A gente vai passar dos 80, vai fazer igual Caleb, né? Mas eu creio que a missão da ELPA, a nossa Academia Evangélica de Letras, é justamente esse propósito, é despertar nesta nova geração novos escritores. E eu quero fazer a minha contribuição e já deixar a minha cadeira preparada para os próximos jovens que virão e gente que a gente vai despertar, né? nessa nova geração. E eu creio, rapaz, Deus está aí trazendo respostas para todos esses problemas da vida humana que nós estamos enfrentando. Deus tem resposta, Deus tem uma solução. E para ficar só conosco, e como você frisou ainda há pouco, a questão da imortalidade, no sentido da palavra, né? Porque nós vamos passar, mas o que tiver escrito, e agora com a mídia, se fizer o e-book, o audiobook, né? Perfeito. Então vai abençoar. Ixi, olha, um dos primeiros livros que eu escrevi, que é o Vida Triunfante, os testemunhos que eu recebo, livro que eu publiquei em 2010, publiquei em 2010. Há 15 anos. 15 anos. E eu encontro pessoas na rua. Inclusive o testemunho que eu contei no lançamento do livro, de um pastor. Eu estava indo lá para o Aurá, estava visitando as igrejas do Aurá, e o pastor, uma pessoa se aproximou, até me assustei, ele veio e me abraçou emocionado, aí os pastores cercaram, pensando que era outra coisa, outra situação, e de repente ele disse, você não me conhece. Aí um outro pastor veio e disse, eu conheço ele, é o pastor aqui da Assembleia de Deus, Arca da Aliança. E eu disse, por não, o que é que você deseja? Esse pastor, eu quero lhe agradecer, porque o seu livro, Vida Triunfante, foi que me trouxe para Jesus quando eu estava preso. Quando eu estava preso, alguém me deu esse livro, e através do livro, eu aceitei a Jesus como Salvador. E hoje eu sou pastor. E eu tenho ouvido muitos testemunhos, então eu não estou lá, mas a palavra chega, e eu vou embora, e a palavra vai ficar. Então, essa eternidade da letra, da palavra, da escrita. Foi a palavra que o pastor Samuel Câmara falou lá na sessão solene, né, de comemoração aos 2 anos da ELPA, lá na Alepa, sobre essa eternidade, né, daquilo que a gente realmente, a gente tem a eternidade de Deus, a gente crê na eternidade, mas de fato, aquelas pessoas que escrevem, que têm essa
esse despertamento, porque escrever também, é fácil escrever, a gente sabe que não é fácil. Né? E escrever não é fácil, mas tem gente que já tem o talento, já tem a prática e acaba, de alguma forma, fazendo algo que parece ser fácil. Para além de escrever, que não é fácil, publicar é mais difícil ainda. Né? Essa é a história do Anderson. O Anderson, né, ele disse que estava com o livro, tentou várias vezes e não conseguiu, já tinha desanimado, já tinha desistido, e agora ressurgiu a chama no coração para escrever. E aí começa a ver, você escreve aqui, o Araújo escreve ali, eu escrevo, outro lança. Então isso acaba realmente... Isso é maravilhoso, porque eu acredito que de alguma forma nós vamos deixar uma geração diferente da geração que nós herdamos. A nossa geração era a geração do pregador, desde jovem. A maioria dos nossos, da nossa época, eu, você, Ivanias, o Araújo e tantos outros, Sebastião Castro, começaram a pregar cedo. É isso aí. Né? Agora a gente vai deixar uma geração que, muito mais do que começar a pregar cedo, pode começar a escrever cedo. É verdade. Eu acho que essa é uma missão que a gente já deve bater no peito aqui e seguir adiante. Meu amigo, agora nós estamos na TVM, canal 16.1 e na Claro Net 24, é isso? 24.1. Então nós vamos ter uma redução do nosso horário, ainda que em alguns programas a gente encerre com a televisão e continue aqui com o papo, mas um papo como esse aqui, que é daqueles para a gente passar tomando café, nem ofereci um café, também está quente hoje demais, mas é um papo que a gente vai seguir muito longe, porque é conversa de quem tem experiência de vida, tem testemunho de vida profissional, como empreendedor, de vida acadêmica, como acadêmico também, no sentido da Academia Evangélica de Letras, mas como acadêmico na cadeira de contador, de psicólogo agora. Deixa antes de encerrar, dá tempo ainda, só um pouquinho. O rapaz está com o meu carro lá embaixo, olha, outra informação. O carro pode esperar, não tem problema. Mas psicologia, você resolveu fazer, já não tinha mais nada para fazer na vida, resolveu fazer a faculdade de psicologia. O que fez você fazer isso? Ivaldo, eu digo que eu tenho um problema muito sério, porque à medida que eu fui desenvolvendo, algumas áreas foram me despertando. Por exemplo, eu gosto muito de construir, engenharia. E eu tinha vontade de fazer um curso de engenharia. Aí o pessoal perguntou, vai fazer também engenharia? E com a realidade da igreja, a gente constrói muito, né? Constrói vários templos. E, além da contabilidade, que foi um curso estratégico, né? Para iniciar a vida e conseguir algum recurso, comecei pela contabilidade. Direito era uma paixão também. E eu tinha uma queda sempre pela área da saúde e pela área da psicologia. Eu sempre li muito na área da psicologia. E foi ficando de molho. Quando eu fui para Marituba, eu iniciei em 2015 o curso. Fiz um ano e pouco, parei devido a... Você sabe que a pressão pastoral, sim. Ela vem, né? E muitos desafios e eu parei. Eu iniciei em 2014, 2015 eu parei. E veio toda essa temporada. Quando foi 2022, agora eu tive uma crise séria. Os médicos dizem que foi em virtude da Covid. E os médicos me aconselharam a parar por um período. Só você precisa parar durante 6 meses. Para você ter uma ideia, o meu rim parou. Em relação à crise da Covid. Aí eu fiz o tratamento, voltou a funcionar. Tem até uma brincadeira com os irmãos, né, que eles iam lá orar por mim e diziam assim, pastor, tem muita gente orando pelo Senhor. Eu disse, olha, se for em relação à multidão, a do céu é maior, porque olha a quantidade de anjos lá orando, então eu acho que eu vou para o céu. Mas Deus não quis me levar. E aí o médico disse, olha, deu uma parada. Aí eu disse, eu vou ficar 6 meses parado, o que é que eu vou fazer? Diminui um pouco a atividade da igreja e, coincidentemente, veio um convite da UNAMA. E recebi o convite se eu não queria voltar para terminar o curso. E reingressei de novo na psicologia. Foi descansar fazendo psicologia. Foi descansar fazendo psicologia.
E fui ficando, fazendo e concluindo agora 2025, já é o último semestre. E estou gostando. Me arrependo de não ter feito antes. Há mais tempo. Né? Há mais tempo. O olhar, né? Se fosse fazer logo no início. Porque eu digo o seguinte, que é um curso que te ajuda, mesmo que você não for exercer como clínico, mas ele abre um horizonte em relação ao atendimento das pessoas, atendimento da própria família. Um pastor tendo noção, conhecimento da psicologia, é muito importante. Então, a forma de tratar, a forma de lidar com a criança. Compreender o outro, né? De lidar com o adolescente. A nível de liderança, então, não se fala, porque aquilo que você não entendia, a reação das pessoas, sim, hoje você começa a compreender de uma outra forma, né? Com certeza. Bem técnica, bem científica e tal. Então, eu não sei o que é que eu vou fazer ainda. Algum pergunta, pastor, você vai clinicar mesmo? Eu estou terminando a abordagem na TCC, estou estagiando na TCC, inclusive estou estagiando, estou clinicando e tal, mas ainda estou indeciso, até devido à atividade pastoral, sim. Se vou realmente militar na área, como clínico na área da psicologia. Uma grande vantagem de fazer o atendimento é que aquilo que você aprendeu na faculdade, quando você começa a atender, você aprende 10 vezes mais. Porque cada paciente é um módulo de psicologia. Isso aí. É um negócio assim... Cada atendimento é uma pesquisa. É uma pesquisa. Porque você pega na faculdade e vai estudar, por exemplo, sobre esquizofrenia. Beleza, você estuda. Quando você pega um paciente esquizofrênico, ele vira... outro universo. É outro universo. Mas, meu amigo, que bom, né? É bom porque esse teu testemunho sobre o curso de psicologia é o que eu ouço da minha esposa, o Ministério do Ivaldo. Foi um antes e outro depois da psicologia. Não que a teologia não dê conta, mas quando você tem essas ferramentas, você tem o olhar... Inclusive, eu assisti aí em algum momento você falando sobre questão psicológica e teológica e espiritual e corroborando, não me lembro qual foi o programa que você falou, mas de forma assim brilhante. E para aqueles que estão em casa, até pastores e irmãos entenderem, uma coisa não anula a outra. Sim. Porque a vida cristã, a vida teológica, trata do teu relacionamento com Deus, a tua vida espiritual. Inclusive a psicologia hoje, na abordagem bem contemporânea, ela incentiva a tua espiritualidade. Com certeza. Seja ela qual for, mas a tua espiritualidade, no caso nós que somos cristãos, amamos a Jesus, amamos a Deus, então a psicologia valoriza a tua vida espiritual. E a psicologia trata da tua relação com você mesmo, relação com a tua alma, a relação para dentro. Então, a gente trata a ferida do pé, a gente trata do câncer, a gente faz implante de cabelo, a gente não, graças a Deus. Eu não... Desculpa os carecas. É verdade. Então, ajeita... hoje tem a moda da harmonização facial. Então a pessoa cuida do corpo, mas ele tem que entender que existe um elemento, que é a alma, onde acontecem os traumas desde a infância. E se ele não cuidar disso, e isso está relacionado com a vida espiritual, mas não envolve só a vida espiritual. Sim. Até porque a palavra de Deus diz o seguinte: se você não cuidar da tua raiz de amargura, ela te separa de Deus. E quando Jesus tratou na parábola do semeador, Jesus, olha, há 2000 anos atrás, Jesus falou sobre isso. Jesus disse que a semente, ela cai à beira do caminho, ela cai entre as pedras e ela cai entre os espinhos e cai no bom coração. A semente que cai na beira do caminho é superficialidade. Elevada. É o tema da psicologia. Se você não introniza, não absorve o ensino, você não cresce como pessoa. Entre as pedras representam as tuas mágoas, as tuas feridas. Nem a semente de Deus, olha, a semente de Deus,
ela não prospera num coração ferido, amargurado e que te separa de Deus. E aí Jesus fala dos espinhos. Que são os espinhos? Preocupação, ansiedade, as orgias da vida, a riqueza, preocupação da riqueza, dos prazeres. São demandas que sufocam a semente de Deus. Então, se você não trata a sua alma, se você não trata da sua saúde mental, você está com uma barreira para desenvolver a sua espiritualidade, a sua vida espiritual. Perfeito. Então tem que estar com o coração sadio, né? Sadio. Como Paulo disse para Timóteo, né? Que te vás bem, que sejas próspero, como é próspera a tua alma. Então a alma tem que ser próspera, no sentido de ser saudável realmente. É isso aí. E faz com que a gente tenha mais empatia. Meu amigo Enaldo, o tempo já acabou, mas muito obrigado por ter vindo aqui, trazer essas pérolas aqui. Disponível na CPAD. Está lá na CPAD, Ventos e Tempestades, então não deixe de adquirir o seu lá na CPAD. E em breve, esse aqui está no e-book. Já está em e-book, na Amazon. Na Amazon já pode... E o Céu da Terra, Luz do Mundo, eu vou colocar também no e-book. Já veio o material, eu creio que o nosso amigo Norival já deve estar subindo lá para as nuvens, né? Maravilha. O e-book. Muito obrigado por aceitar o convite. Agradeço, querido. Papo maravilhoso, Deus te abençoe. Amém, obrigado. Marituba continue sendo... Fica o convite para você lá em Marituba com toda a sua equipe. Vamos lá levar o Escuta Pastoral e o Entre o Véu e o Trono. E está saindo agora também, meu amigo, o 21P, a Fórmula da Comunicação Poderosa. São 21 capítulos, começando com a letra P, só sobre comunicação. Pronúncia, palavra, pensamento, planejamento, projeção, postura, polidez, plataforma, portfólio, propósito. Tá top, tá muito bom, né? Já vi a capa, tá? Tá show. Eu vou brigar por uma capa dessa. Coitado do Norival. Eu vou dizer, Norival, o top, o padrão agora é esse. A gente vai elevando, vamos subir. Deus abençoe, gente. Deus abençoe vocês. Até o próximo, se Deus quiser.